Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que, sentindo as suas palavras benditas, germinando na terra boa do nosso coração, da nossa mente, nós possamos fazer esses momentos serem abençoados, porque disse-nos ele: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E nós reconhecemos nossos tesouros, ou o nosso tesouro essencial, nos seus ensinamentos abençoados. E buscamos ardorosamente nos alimentar nesses sentimentos que o Mestre nos inspira com suas palavras benditas. Assim, envolvemos os nossos pensamentos, a nossa casa do caminho, que exterioriza o encontro de outros corações nos fortalecendo, nos alegrando. Mas o mais importante, que nossos mentores amigos esperam sempre encontrar, é o abrigo no nosso coração. E é dessa forma que abrimos o coração para recebermos as lições desta manhã. E envolvendo a nossa querida Carmen em vibrações amorosas, recebemos a querida amiga inspirada pelo nosso Mestre Jesus a nos traduzir o pão do Espírito para esta manhã. Que assim seja, Senhor. Abençoa esta nossa reunião da manhã, este Evangelho, para que seja frutuoso em nossas vidas, para que seja o nosso tesouro bem cuidado e multiplicado em paz para todos nós. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Com grande alegria nesse domingo tão lindo, que nós damos início ao nosso Evangelho, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus, que estejam conosco, nos inspirando, nos abençoando, para que nós consigamos tirar desses ensinamentos as verdadeiras lições que possamos trazer para o nosso cotidiano e colocar em prática no nosso dia a dia. Nosso tema de hoje não poderia ser mais importante, já que estamos vivendo um momento tão diferente na humanidade, no planeta Terra, com essa pandemia. O tema é a paciência, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, é o item 7, a paciência. Nós vivemos tão apressados, todos os momentos a gente quer fazer as coisas muito rapidamente. E por mais que a gente esteja conectados com Deus, pedindo paciência, parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, a gente mesmo fala. E não é incomum que a gente perca a paciência com muita facilidade, né? Por exemplo, se a gente sai de casa num tempo correto para o trabalho e, de repente, a gente se depara com um grande engarrafamento que faz com que a gente se atrase para chegar. Isso já tira a nossa paciência. Se o café da manhã, por exemplo, não saiu a nosso gosto, isso também tira o nosso humor, a nossa paciência. Se quando cumprimentamos um amigo querido e
por algum motivo ele não retorna o cumprimento, isso também tira a nossa paciência. Na verdade, nós não perdemos aquilo que nós não temos. Esse espírito que dá a mensagem do Evangelho, ele deixa claro que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada. Então, quando nós cultivamos esta virtude em nossos corações e ela enraiza como uma virtude de verdade, a gente não tem como perder. O que nós temos no dia a dia é uma pseudo-paciência, não é ainda a virtude da paciência que nós vemos que Jesus tanto nos exemplificou. A cada dia o seu mal, ele nos disse, né? Mas uma coisa que é fato na nossa vida é que nós temos que aprender a esperar. Esperar é uma tônica, na verdade. Nós esperamos 9 meses para nascer. Nós esperamos quase 1 ano para começar a andar. Nós temos que esperar para falar. Nós temos que esperar para nos aposentar. Nós temos que esperar o amigo telefonar. Nós temos que esperar para sermos aposentados. Nós temos que esperar o sinal da net, às vezes, que não está funcionando. E, pasmem, nós esperamos pela felicidade. Só que quem vive apressado desconsidera uma situação muito importante, que é a sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência que não pode ser desconsiderado pela nossa pressa, pela nossa pseudo-paciência. Um exemplo interessante disso é o relato de um senhor que estava observando uma borboleta saindo do seu casulo e ele viu a dificuldade com que ela se desenrolava do casulo e ficou apreensivo, e aquele processo parecia que demorava horas, e ele resolveu, então, ajudar a borboleta a se desvencilhar do casulo. E nessa sua tentativa, ele soltou a borboleta, porém, a borboleta desenvolveu apenas uma asa corretamente. A outra asa dela não ficou bem desenvolvida, porque ele apressou a situação do desenvolvimento. Então, ela nunca conseguiu voar plenamente. E assim somos nós, quando nós queremos para as nossas vidas uma solução imediata, sendo que nós ainda não estamos preparados para isso. O Chico Xavier, quando ele trabalhava no centro espírita, as palestras dele eram inspiradas pelo seu mentor, que, assistindo a tudo que estava se passando, sugeria ao Chico Xavier qual o tema ele deveria desenvolver na sua palestra. E era muito recorrente o tema a paciência. Então o Chico dizia que a paciência é como um remédio que devemos tomar todos os dias. E ele enfatizava, pela manhã, em jejum, todos os dias. Veja que o Chico Xavier traz a situação da paciência como um medicamento. Então, nós podemos entender que, se a paciência é um remédio, em algum nível, nós estamos adoentados. E vejam que ele toma o cuidado de fazer com que a gente entenda que paciência é uma coisa que a gente tem que tomar em jejum. Por que ele fala em jejum logo que acorda? Porque nós, com certeza, teremos situações e circunstâncias da nossa vida
como espíritos imperfeitos que somos, que farão com que a gente perca a nossa pseudo-paciência muito facilmente. Então, tomar a paciência de manhã em jejum significa uma profilaxia. Nós já vamos compreender que esse medicamento está nos auxiliando para as questões do cotidiano que nós vamos ter que enfrentar. O engarrafamento, uma pessoa que esteja de mau humor, aqueles que estão ao nosso lado insistem em tirar a nossa paciência, vamos dizer assim. Então, ele indica como se fosse um medicamento. Nós sabemos que quando nós perdemos a paciência, nós saímos da situação de tranquilidade e perdemos a cabeça e explodimos com as situações, as pessoas, as coisas que nos cercam. Esse sentimento apressado, desordenado, traz consequências muito sérias para o nosso corpo físico. Quais sejam? Primeiro, há uma liberação grande de cortisol quando a gente está explosivo e impaciente. O cortisol faz com que o nosso batimento cardíaco se acelere absurdamente e a gente se prepare para uma situação de fuga, de defesa muito rápida. O nosso pâncreas é incentivado a produzir muita insulina, muita glicose, no sentido de prover essa movimentação que nós teríamos que fazer. Além do que, o ácido clorídrico também é secretado pelo estômago, causando sérias alterações gástricas. Então, vocês vejam que, em termos do medicamento, a paciência tem como um lenitivo tranquilizar também toda essa situação psicossomática, causada por uma descompensação nossa. Mas essa palavra paciência, ela pode ser interpretada como a associação de duas outras palavras. Paciência como ciência, que é o conhecimento, e paz, a tranquilidade, o estado de acalmia. Então, quando eu conheço as situações, quando eu me conheço, eu consigo trabalhar e a minha vida com mais tranquilidade, com mais paz. E aqui entra, então, a nossa abençoada doutrina espírita, a doutrina do Consolador. A consolação que nos traz a doutrina, no sentido de nos esclarecer, ela nos traz o conhecimento daquilo que eu sou como espírito encarnado aqui agora, de por que eu estou num mundo de provas e expiações, e sou ainda um espírito imperfeito que preciso aprender e preciso aprender com as dificuldades que me encontro. Então, se eu me revolto com aquele que eu julgo estar tirando minha paciência e rezo a Deus para que Ele tire essa pessoa, para que essa pessoa não tire mais a minha paciência, e Deus não atende esta solicitação, é porque eu ainda tenho que aprender com o outro. Porque as situações e as coisas que tiram a paciência, a minha paciência, são normalmente relacionadas às contrariedades daquilo que eu imagino que seja o certo para mim. Então, eu quero que as coisas aconteçam dentro daquilo que eu entendo que eu preciso. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Que eu abra o meu coração para essa compreensão de que nós estamos todos a caminho e que o nosso planeta Terra é ao mesmo tempo uma grande escola e um grande hospital, onde somos atendidos, onde estamos estudando
O outro é um vaso sagrado, onde eu deposito as flores da minha compreensão. Então, o espírito amigo diz isso no texto que nós estamos estudando, que a vida é cheia de alfinetadas. E essas alfinetadas são justamente para nos tirar na posição da zona de conforto e fazer com que a gente faça com que esses talentos que nós recebemos, que estão inertes dentro do nosso coração, possam frutificar, brotar e dar frutos maravilhosos, que a gente consiga multiplicá-los. E muitas vezes a dor vem como uma mola propulsora que faz com que a gente acorde essa virtude maravilhosa que é a paciência. Muitas vezes, como agora, nós somos forçados a ficar pacientes em casa, a estarmos fazendo a reflexão de muitas coisas e de muitas correrias da nossa vida, que nós estamos sendo convidados a parar, a refletir. E só essa paciência de esperar uma doença passar, essa experiência de passar este momento, ela já é em si um medicamento, porque a paciência, como diz o Chico, é realmente o medicamento da alma. E muitas vezes a gente precisa ter paciência com o próximo, mas nós não podemos nunca nos esquecer que o próximo também, muitas e inúmeras vezes, tem que ser pacientes conosco. Porque se nós estamos todos no mesmo patamar evolutivo, não é possível que nós sejamos tão diferentes. Então, aquilo que eu entendo que eu preciso melhorar em mim, faz com que eu entenda também que muitas vezes eu preciso da caridade, da paciência do outro para também suportar o meu comportamento e a minha pouca evolução. Nós estamos todos juntos nisso. Então, a nossa reflexão, ela tem que ter esse nível de abrangência, porque a doutrina nos capacita, não como uma doutrina que pega no colo, uma doutrina que faz por nós aquilo que nós temos que fazer. Ela é consoladora naquilo que ela nos traz de compreensão daquilo que eu sou hoje, das minhas outras vidas, daquilo que eu preciso progredir. O Consolador prometido não promete nos tirar a dor, mas ele é consolador no esclarecimento, no conhecimento daquilo que nós já somos, um pouco melhores hoje do que fomos antes. E nós não podemos perder de vista que nós temos o recurso da prece, porque quando estamos realmente desesperados e impacientes, nós podemos estar atentos para fazer a oração e nos ligar ao plano superior e pedir bênçãos para superarmos essas imperfeições com o tempo. Teremos grandes progressos se nós olharmos para as nossas dificuldades com tranquilidade, com paz, com paciência. Precisamos ter paciência também com o nosso caminhar. Muitas vezes nós vamos progredir em alguns pontos e muitas vezes falharemos, mas é importante que nós continuemos sempre no caminho do progresso, no caminho do bem, entendendo que cabe a nós darmos esses passos e olharmos para essa virtude, entendendo como que nós podemos melhorar o nosso comportamento e ser mais pacientes. Para nós finalizarmos, eu separei um trechinho de um texto que eu li muito interessante. E se a esperança é o lenitivo dos aflitos, a fé, a força que ativa a coragem para a superação da dor, a paciência é o escudo que protegerá aquele que sofre dos efeitos nocivos da cólera ou da ingrata revolta, dando-lhe mansidão para a luta de cada dia. Além disso,
Fazer difícil travessia é dar um passo novo no desenvolvimento da humanização, é disciplinar o homem velho para que o justo testemunho da prova não se perca no caminho. Para nossa paz interior, compreendamos que o caminho que nos levará à felicidade absoluta obedece à longa via do ser e, em muitas circunstâncias, reivindicará de nossa parte uma ação resignada, pois nada há atalhos. Então, confiemos e cultivemos a nossa preciosa paciência. Que Deus nos abençoe a todos. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Sabedoria, responsabilidade e amor para todos os governantes do planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencerem suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. União para todos os núcleos familiares. Harmonia para os nossos lares. Equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com o coração cheio de gratidão por todas as palavras e conhecimentos que ouvimos hoje, vamos concluir o nosso Evangelho agradecendo ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz e, em especial, ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos no seu Evangelho e colocar todas essas lições recebidas em prática. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixando cair em tentação e livrando-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos.